Olá, o Viva Saúde está no ar e no programa de hoje nós vamos falar de uma doença que atinge por ano cerca de 16 milhões de pessoas em todo o mundo, o AVC. Num bate-papo com o neurocirurgião, nós vamos entender exatamente o que vem a ser esse mal, os diferentes tipos e como se prevenir para não se tornar uma vítima dessa doença. Mas o Viva Saúde de hoje tem muito mais para você. No quadro Sua Saúde, você vai conhecer o Ritmos, uma modalidade que mistura música e dança para quem quer perder os quilinhos a mais. Já no quadro Vida Alternativa, a repórter Kátia Pinheiro vai mostrar a aromaterapia, um ramo da fitoterapia que proporciona um equilíbrio mental, emocional e espiritual por meio do uso de óleos extraídos das plantas. Tem ainda o Vida Saudável mostrando os benefícios do inhame. Tudo isso é o que você acompanha a partir de agora. O primeiro acidente vascular cerebral que seu Djalma sofreu foi por causa de uma partida de futebol. A emoção do jogo foi tão forte que seu Djalma não aguentou. O meu pai, ele teve alguns AVCs, né, quando era mais novo, em decorrência de ser hipertenso, ter coração crescido, diabetes. E a primeira vez foi bem fraco, né? Apesar de ser diabético e hipertenso, o filho de seu Djalma conta que ele não mudou os hábitos de vida, o que o fez sofrer as consequências. Teve mais outros casos, né? E que foi socorrido, foi um pouco mais grave, ficou com sequelas, ele puxa da perna, a munheca, né? Ele não tem força nas pernas, ele já chegou a cair devido à falta de força nas pernas, né? Anda muito devagar, ele tem uma bengalazinha para andar e pouquíssimas vezes ele usa, só quando a gente chega muito em cima dele com pressão, pressionando ele para usar, né? Ele também tem um pequeno problema de rins, tem que beber bastante água. Mas as consequências mais severas vieram depois do terceiro episódio do AVC. Seu Djalma ficou com problemas para andar e também na fala. Por isso, foi Marcos Antônio, o filho dele, quem nos contou toda essa história. Ele estava bem, ele estava na mesa, estava tomando café e de repente ele abaixou a cabeça. Quando a gente percebeu, ele estava com o rosto deformado. Percebemos e socorremos ele, levamos para o hospital. Chegou lá, ele ficou internado e foi constatado o AVC novamente. Hoje, aos 75 anos, seu Djalma tem uma vida regrada e cheia de cuidados. E quem cuida dele a maior parte do tempo é o filho, que é agente de saúde. Seu Djalma se emociona ao lembrar de tudo e o filho cuida do pai com muito amor para tentar melhorar os dias de vida dele. Bom, depois da gente conhecer aí a realidade de quem já enfrentou essa doença, agora a gente vai conversar com o Dr. Emerson Magno, que é neurocirurgião. Doutor, primeiro, seja bem-vindo ao Viva Saúde. Muito obrigado, Simon. Agradeço pelo convite à entrevista. É sempre uma honra esclarecer assuntos sobre saúde e entender sobre temas que preocupam a população de forma geral. Pois é, e o AVC a gente percebe que é uma doença cada vez mais comum, cada vez mais a gente ouve relatos, como recentemente mesmo teve o caso, né, do Adeilton, né, que é fazia o personagem da Biozinha. Bom, doutor, então, mas para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor começasse explicando exatamente o que vem o AVC. Antigamente a gente chamava mais de derrame, é uma doença, ela tem dois tipos, é isso? Exatamente, Simon. AVC é uma sigla para acidente vascular cerebral. Antigamente chamava-se de derrame ou trombose cerebral. Então, o AVC ele possui dois tipos bem distintos um do outro, né? Ele pode ser isquêmico, que é quando ocorre uma obstrução de algum vaso cerebral, uma região do cérebro para de receber circulação sanguínea e essa área entra em isquemia, AVC isquêmico. É o tipo mais comum, corresponde a 80% de todos os AVCs. Existe também o AVC hemorrágico, que é o sangramento. Esse ocorre muitas vezes pelo rompimento de um vaso, associado a um aneurisma cerebral, né, que é uma dilatação vascular,
ou que é mais comum em pacientes hipertensos não controlados. Pacientes que têm hipertensão arterial e não fazem o controle adequado da hipertensão, alguns pequenos vasos podem romper no interior do cérebro. Bom, e no caso do isquêmico, então, que o senhor falou, há uma obstrução. E essa obstrução vem de onde exatamente? É provocada pelo quê? Certo. As causas mais comuns envolvem ou a formação de um trombo no interior de uma própria artéria cerebral, tá? Ou algum êmbolo, algum trombo que tem origem em alguma outra região do corpo, como por exemplo, pacientes que têm fibrilação atrial ou alguma outra alteração cardíaca, pode sair um coágulo do coração e migrar para o cérebro. Bom, então aí justamente por essa obstrução ou por esse sangramento, então o cérebro ele fica sem receber o sangue e aí por isso que gera os diversos problemas? Exatamente. No caso do AVC isquêmico, essa região, essa artéria cerebral que é obstruída, ela para de receber sangue de forma adequada, como o cérebro e todas as células do organismo necessitam do sangue para receber seus nutrientes e o oxigênio, essa região ela entra em estado de morte celular. Doutor, agora, por que a gente percebe que o AVC vem se tornando uma doença tão comum, né? São cerca de 16 milhões de pessoas por ano que são atingidas por essa doença em todo o mundo? Isso. Eu acho que muitas vezes, hoje em dia nós conseguimos dar o diagnóstico com mais precisão do AVC, coisa que antigamente não era possível. Então, a tomografia teve origem na década de 80, foi popularizada. Então, até então, o paciente ele muitas vezes tem um mal súbito, mas não sabia a causa, atribuía para, muitas vezes, causas naturais. Então, hoje, com tomografia, com exame de ressonância magnética, é possível detectar com 100% de certeza um AVC, coisa que antes não era possível. Outro motivo também envolve nosso próprio estilo de vida. Então, é cada vez mais frequente pessoas se tornarem sedentárias, abusarem de comidas gordurosas, o estilo de vida de forma geral, o aumento do estresse no nosso dia a dia, tudo isso favorece o AVC. Ou seja, então são vários fatores que podem provocar. O senhor já começou a falar, ou seja, tem a questão da alimentação, dos nossos hábitos e também, ou seja, o dia a dia, o estresse, a correria, por isso que tanta gente vem tendo, que a gente vê que nossa vida cada dia está mais louca, mais corrida, isso também contribui? Sim, com certeza. Então, sim, os fatores de risco mais comuns do AVC envolvem a hipertensão arterial, tá? Pressão alta não controlada, o sedentarismo, o diabetes também não controlado, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo, pacientes com alterações cardíacas também que são identificadas, mas que também não são controladas. Então, sim, existe uma gama de fatores que pode levar ao AVC. Qualquer pessoa pode ter? Em teoria, qualquer pessoa. Claro, pessoas que não têm fatores de risco, desses, por exemplo, o risco é bem pequeno. Então, o AVC ela ocorre mais em pessoas que têm algum fator de risco que leve ao AVC. Falando do AVC isquêmico, já o hemorrágico, por exemplo, existem dois tipos mais comuns, como eu citei. O AVC que tem a origem aneurismática, que é um aneurisma cerebral, é uma malformação, é uma dilatação de um vaso que rompe. Essa dilatação, normalmente ela tem uma origem genética, tá? Um vaso nasceu com uma fragilidade na sua parede, ou então pacientes que são hipertensos também. Com o tempo, aumenta a pressão no interior do vaso, faz com que esse vaso se rompa. Tá? Então, o aneurisma, que muitas vezes é uma doença grave, paciente que já nasceu com aneurisma ou com a propensão para ter aneurisma, infelizmente não há como prever, muitas vezes, o rompimento dele. Doutor, então quais são, a gente tem como descrever alguns sintomas? A gente sabe que às vezes é um mal súbito, né? Uhum. Mas tem como a gente perceber que a pessoa está começando a ter um princípio de AVC? Sim. Pensando no AVC isquêmico, os sintomas mais comuns podem envolver alteração na fala, tá? Paralisia em alguma parte do corpo, algum membro, por exemplo, uma confusão mental súbita, uma perda de equilíbrio, desorientação. Então, qualquer região, alteração de visão também. Então, o sintoma do AVC vai ser de acordo com a região cerebral que foi identificada. Além desses sintomas que eu citei, no AVC hemorrágico, podemos acrescentar a cefaleia intensa, uma cefaleia muito forte, súbita, tá? Sintomas como náusea, vômitos também e rebaixamento súbito de consciência. O paciente que está bem e começa a entrar em sonolência, muitas vezes ao coma. Então, isso muitas vezes distingue o AVC hemorrágico do isquêmico. Ambos são graves, ambos nesses sintomas devem procurar o médico, o hospital, o serviço de urgência o mais rápido possível. Isso independente da idade ou a gente tem que só observar as pessoas, enfim, só os idosos ou até jovem também tem que prestar atenção nesses sintomas? Jovens também. Então, na presença de algum desses sintomas, deve procurar o serviço de urgência o mais breve possível. Existe até uma sigla que deve ser difundida, seria SAMU.
SAMU SAMU é o próprio nome do serviço de urgência. Então, o S seria do sorriso, tá? O A do abraço, levantar os membros, M de música, de tentar escutar algo ou reproduzir uma música, e U de ligar para o SAMU. Então, para identificar um AVC, tá? Lembrar dessa sigla. Então, pedir para o paciente sorrir, pedir para o paciente levantar os braços, simular um abraço, o A, o M para cantar alguma música, falar algo, e o, se esses três sintomas estiverem presentes, ligar para o serviço de urgência o mais rápido possível. Porque essa urgência no atendimento, isso pode representar tanto a vida do paciente quanto ele sair sem sequelas? Sim. Existe o que a gente chama de janela terapêutica, isso vale muito para AVC isquêmico. Então, até um período de 4 horas e meia do início dos sintomas, após uma seleção entre outros fatores, o paciente pode receber um medicamento que pode dissolver esse trombo. Então, pensando no AVC isquêmico, mais comum, o tempo é cérebro, ou seja, o paciente tem que ser encaminhado o mais rápido possível para o hospital, porque ele depende do tempo para poder reverter os sintomas. Bom, e quais são as sequelas mais comuns, né, que acometem os pacientes? As sequelas são diversas, como falei, envolve a região do cérebro que foi danificada, aí pode incluir alteração na fala, afasia, o paciente perde a capacidade de falar ou de entender o que é dito, paralisia de membros, a espasticidade, que é uma rigidez grave, súbita, que ocorre nesse membro paralisado, alteração da visão. Então, são sequelas diversas. Bom, doutor, e como é que se dá o tratamento? Com relação ao tratamento, no AVC isquêmico, em que é a obstrução do vaso, envolve o uso de um trombolítico, que desde que o paciente ele consiga chegar ao serviço de urgência nessa janela de tempo, que envolve seria 4 horas e meia. No AVC hemorrágico, em que há o sangramento, ele muitas vezes pode ser tratamento de forma cirúrgica. Tá? Então, quando é identificado um aneurisma cerebral, esse aneurisma pode ser operado, tá? Existem técnicas diversas de acordo com a forma e localização do aneurisma, e quando há o sangramento no interior do cérebro, de acordo também com o tamanho desse sangramento, com as condições do paciente, pode ser submetida a uma cirurgia, uma neurocirurgia, para drenar esse coágulo. Bom, doutor, agora eu vou fazer algumas perguntas, porque a gente, quando fala em doença, rolam muitos mitos, né? Ou seja, muita gente cria algumas histórias e tal. Então, vou fazer aqui algumas perguntas para a gente saber se é verdade ou não. Por exemplo, o esforço físico extremo, ele pode provocar AVC? Sim, existe uma situação especial, o paciente que ele tem um aneurisma cerebral, de acordo com um esforço súbito, intenso, esse aneurisma ele pode romper e aí desencadear um sangramento, um AVC. Bom, e a relação sexual pode provocar AVC? Sim, existe na mesma situação, na presença do paciente com aneurisma cerebral, eu diria que não é comum, mas também não chega a ser muito raro, o rompimento do aneurisma durante um ato sexual. Assoar o nariz pode provocar AVC também? Não. Isso é mito? Isso é mito, sim. Ok. Bom, e o álcool, o consumo excessivo de álcool, também pode provocar? Sim, o etilista crônico, o paciente consome álcool de forma abusiva a longo prazo, ao longo do tempo, ele tem um risco maior de sofrer um AVC, que leva à fragilidade dos vasos cerebrais. Eu perguntei de assoar o nariz, mas e espirrar, prender o espirro, também é perigoso? Não, creio que não, é mito. É mito, né? É mito. Doutor, então, para encerrar essa entrevista, eu queria que o senhor deixasse alguma dica, né? Ou seja, como é que as pessoas, então, devem se portar para tentar evitar um dia entrar nessas estatísticas do AVC? O mais importante de tudo é ter uma vida saudável, então evitar situações de estresse, uma alimentação adequada, balanceada, sempre praticar exercício físico. Quem fuma, tentar largar o cigarro o mais breve possível. Então, pacientes que têm uma vida saudável, eles têm um risco menor de desenvolver um AVC no futuro e também, sempre, o que é mais importante, lembrar esses sinais de alerta do AVC. Então, pacientes que têm pessoas com risco em casa, na frente de um desses sinais de alerta, procurar o serviço de urgência o mais breve possível, porque, relembrando que para o AVC, tempo é cérebro. Quanto mais rápido chegar ao hospital, mais fácil o tratamento. Ou seja, então decorar o número 192 do SAMU. 192. Ok, doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Eu que agradeço. Bom, e você que está em casa, não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente traz outros quadros, tem Vida Alternativa, Sua Saúde, enfim, o Viva Saúde só está começando e eu te espero daqui a pouquinho.